Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e essa aqui é a Atena, é uma gata muito carinhosa. Ela subiu no colo e agora ela quer participar aí do vídeo, né, Atena? Tá bom. Bom, hoje eu quero falar da polêmica que acabou viralizando em muitas redes sociais, que é um vídeo do senhor Júlio Lancelotti. Não vou chamá-lo de padre, porque seu último posicionamento não é um posicionamento de um padre, ainda que um padre pós-Vaticano II. Mas ouçamos o que ele diz. A luta não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico. Porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Aí já vão me acusar de apostasia e de heresia. Então... A fala do herege Júlio Lancelotti traz graves problemas para sua própria igreja e para a igreja católica ortodoxa. Por quê? Em seu vídeo, ele diz que na época de Jesus havia vários grupos, os fariseus, saduceus, os herodianos, e que Jesus não era de nenhum desses grupos e também não era católico. E depois ele arremata que a Igreja Católica nem existia no tempo de Jesus, que a Igreja Católica, palavras do herege Júlio Lancelotti, a Igreja Católica foi inventada depois de Constantino. Bom, isso traz graves problemas. Isso traz graves problemas. Porque o Júlio Lancelotti se coloca ao lado dos inimigos da Igreja Católica. Ele se coloca ao lado dos adversários da Igreja Católica, que são os protestantes, são seitas do tipo Testemunha de Jeová, adventistas, que colocam a fundação da Igreja Católica na época de Constantino ou depois de Constantino. Até o Lucas Gessa diz isso, que a Igreja Católica foi fundada depois de Constantino, muito tempo depois. Então ele se põe ao lado dos outros hereges. Ou seja, ele comunga dos ideais desses hereges. E até esotéricos e ateus dizem que a Igreja Católica foi fundada muito tempo depois. Esse é o primeiro problema gerado pela fala do herege Júlio Lancelotti. Aqui eu vou citar de memória para vocês o texto da fundação da igreja por Nosso Senhor Jesus Cristo. Está no capítulo sagrado do Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Diz capítulo 16, versículos do 13 a 19. E o Cristo, Senhor nosso, ele perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Então o Cristo pergunta aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu
és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo responde, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse é o texto sagrado que Jesus funda uma igreja. Jesus fala de uma igreja. Jesus fala que vai fundar uma religião sobre a confissão de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, segundo a interpretação majoritária e esmagadora dos padres da igreja. Bom, então Jesus fundou uma igreja. Ora, os historiadores acadêmicos nas grandes universidades, todos os historiadores sérios acreditam que existiu um homem chamado Jesus de Nazaré, que pregou um estilo de vida e que foi crucificado pelo Império Romano. Ou seja, Jesus é um ser histórico. Hoje não há dúvidas sobre isso. Ora, se Jesus é um ser histórico, então a sua igreja ela também tem que ser histórica. Ela tem que estar presente no século I até o presente dia. Então essa igreja tem que ter o quê? Uma continuidade. Agora, muitos cristãos, dentro e fora da igreja, acreditam que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos situar os socianos, os filadelfos, as testemunhas de Jeová. Mas a maioria dos cristãos crê que Jesus Cristo é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Muito bem. Jesus disse que as portas do Hades não vão prevalecer contra a sua igreja. Ora, se a igreja católica não foi fundada por Jesus Cristo, qual é a igreja fundada por Jesus Cristo? Porque a igreja, se não é a igreja católica, essa igreja ela desapareceu no final do século I sem deixar vestígios. E só vai reaparecer lá no século XVI com a Reforma Protestante. Embora muitos protestantes dizem que eles estavam restaurando a igreja cristã, restaurando como era lá no princípio, criando uma outra igreja nos moldes do que eles achavam que era a igreja primitiva. Mas o protestantismo, quer gostem, quer desgostem os protestantes, não é uma igreja de linha histórica que surgiu no tempo de Jesus. O protestantismo são facções religiosas que surgiram a partir do livro, brotaram do livro, ou seja, eles leram os livros da Bíblia e montaram a sua religião, cada um conforme o seu gosto, cada um conforme a sua interpretação. E aí você tem comunidades eclesiásticas para todos os gostos. Você tem aqueles que acreditam na dupla predestinação,
aqueles que acreditam que 99% da humanidade vai para o inferno, porque Deus quer assim, e que o ser humano não tem livre-arbítrio, que a eleição é incondicional, que a expiação é limitada. Por outro lado, você tem aqueles que dizem que a expiação é ilimitada, que Cristo morreu por todos, que existe sim o livre-arbítrio, né? Você ainda tem aqueles que batizam bebês, como são o caso dos presbiterianos, aqueles que negam o batismo infantil, que é o caso dos batistas, aqueles que aceitam a Eucaristia como corpo de Cristo, que são os luteranos, aqueles que dizem que é um mero símbolo, como os batistas e tudo mais. Há aqueles que aceitam o dom de línguas, que são os pentecostais, e aqueles que negam, que são os presbiterianos e os batistas tradicionais. Há aqueles que guardam o sábado e aqueles que guardam o domingo. E por aí vai. Então cada líder protestante, o que foi gerado pelo protestantismo, a partir da Bíblia e da sua interpretação, cria um corpo doutrinário e comunidades, que eles chamam de igrejas, comunidades totalmente diferentes e contraditórias, e todos eles dizem que tem o Espírito Santo, e todos eles dizem que são baseados na Bíblia. Mas isso não resolve o problema, porque a religião protestante surgiu do livro. Ora, Cristo disse que fundou uma igreja, que fundaria sobre a confissão de São Pedro. Então essa igreja necessariamente deve existir, porque ele disse, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ora, se a igreja sumiu no final do século I, ou no segundo, terceiro século, então as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. E se as portas do inferno, se as portas do Hades prevaleceram contra a igreja, então Cristo se revelou não apenas um falso profeta. Cristo se revelou um mentiroso, um farsante, que ele não é Deus e que ele nos engabelou, nos enganou a todos nós. Mas eu creio piamente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, Deus encarnado, Deus que fez homem. O Logos se encarnou no seio da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Então sim, existe uma igreja. Eu creio que Jesus é Deus. Se ele é Deus, a sua promessa não há de falhar. Jamais. Então existe uma igreja que foi fundada por Cristo. Esse é um grande problema que o Júlio Lancelot plantou ao dizer que a Igreja Católica surgiu não, ele disse que foi inventada. A Igreja Católica foi inventada depois de Constantino. Isso gera um grande problema, porque você não tem ali, se não houver o catolicismo, você não tem nenhuma outra igreja. Porque não há vestígios, não há evidência que houvesse alguma facção protestante ali no primeiro século com seu só escritura. Não há nenhuma evidência. No Novo Testamento não há evidência qualquer. Então, a Igreja de Cristo não pode ter sumido. Protestante, a igreja fundada por Cristo não pode ser. Até porque o protestantismo não é uno. São várias formas de protestantismo e, como eu falei anteriormente, o protestantismo surge da Bíblia, que é esse conjunto de livros. Então, cada líder religioso pegou textos isolados e aí montou seus corpos doutrinários e cada um fundou a sua, entre aspas, igreja. Que elas dizem que surgiu da Bíblia, que muitos protestantes dizem que realmente a igreja surgiu da Bíblia, que é uma coisa impossível, né? A igreja tem que surgir de uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Muito bem. Então, o protestantismo não pode remontar, embora
houve muitas tentativas de querer remontar o protestantismo ao primeiro, ao segundo e ao terceiro século, sem sucesso. Então você não vê nenhum vestígio. E aí isso me lembra muito um texto que eu li há alguns anos no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, pelo cientista e divulgador científico Carl Sagan. Então é um texto muito interessante, que é uma metodologia científica. Alguém diz, há um dragão em minha garagem. Essa pessoa se interessa pela frase dragão em minha garagem e fala, eu quero ver. Eu falei assim, mas o dragão é invisível. Tudo bem. Então a gente joga um pouco de farinha de trigo ou qualquer coisa, porque o dragão vai pisar, a gente vai ver as pegadas do dragão. Mas suas pegadas são imperceptíveis. Tá, então a gente vai com um detector de calor, porque o corpo dele vai detectar calor e a gente pode ver realmente que existe, ainda que seja invisível. Então a gente vai detectar o calor, mas é imperceptível. Então o protestantismo age dessa forma. A igreja existe lá, tá? Cadê as evidências históricas? Não tem. Não tem. Cadê as evidências arqueológicas? Não tem. Cadê as evidências litúrgicas? Não tem. É como o dragão em minha garagem. Eles juram que está lá, mas quando você vai usar dos métodos empíricos e experimentos, ele fala assim, é invisível, não tem pegada, é imperceptível, não tem calor. É assim que agem os protestantes. Então, o Júlio Lancelotti, ao negar que a Igreja Católica seja a Igreja de Cristo, ele diz que é católico, então ele está dizendo o seguinte, que ele está na Igreja Católica, e ele diz que é católico, está na Igreja Católica, mas ele está numa igreja que foi inventada. Ou seja, ele mesmo está dizendo que ele é um farsante e que os católicos estão enganados. Ele diz que é um farsante e que os católicos estão enganados, que não é a Igreja de Jesus Cristo. É uma igreja que foi inventada, e depois de Constantino. Ele vai mais longe até do que alguns protestantes. Foi depois de Constantino que ela foi inventada. Ou seja, se ele sabe que Jesus não era católico, e ele está numa igreja que não é a igreja de Jesus, então ele está dizendo que está na igreja falsa. Então ele deveria ter o quê? A hombridade, ele deveria ter a seriedade e ter ética e sair da igreja católica, que ele não acredita que é a igreja fundada por Cristo, e ir procurar essa igreja remanescente, essa igreja que foi fundada por Cristo, porque os textos evangélicos dizem que Cristo fundou uma igreja, então ele tem que procurar essa igreja. Qual é essa igreja? Então ele está dizendo que todo católico está enganado, que Jesus não fundou a igreja católica e que os católicos estão numa igreja inventada, que é humana, que não tem nada de divina. Olha, como é que você diz que é católico, ouve Júlio Lancelotti e continua nessa igreja? Se você acredita nele, se você acredita no Júlio Lancelotti e continua nessa igreja, você está dizendo, não, então eu estou numa igreja humana mesmo, estou num clube, numa farsa, não tem nada divino, não tem salvação, não tem sacramento, não tem verdade nenhuma. Esses são os problemas levantados pelo Júlio Lancelotti. Ora, se a igreja católica não é a igreja fundada por Cristo, então é uma igreja inventada, como ele disse, é uma igreja humana, seus sacramentos são falsos, seus sacramentos não transmitem a graça, a igreja não conduz à salvação, o canal da graça é cortado. E aquilo que Cristo disse sobre Pedro e também para os apóstolos, que eles vão ligar e desligar, que eles ligam no céu, ou melhor, o que eles ligam na terra será ligado no céu, o que eles desligam na terra será desligado no céu, nada disso acontece. Porque não há
se a tese do Júlio Lancelotti está certa, e eu sei que não está, mas eu estou usando isso para levar a um raciocínio, para vocês entenderem. Então, se o raciocínio dele está certo, que a Igreja Católica é uma igreja humana, então não há ninguém para nos desligar de nosso pecado, não há ninguém para nos batizar e fazer filhos de Deus, porque essa ligação já não vai mais existir. Esses são os problemas. Então, eu fiz um vídeo respondendo a uma garota protestante chamada Heloísa Karin, da Rede Vizinha, que eu vou deixar inclusive, vou deixar aqui inclusive num card que vai aparecer aqui, que vocês devem assistir a esse vídeo, porque lá estão todas as respostas documentadas que eu usei no livro do David Berkowitz. Quem quiser mesmo se documentar, saber os fundamentos, conhecer as citações que eu coloquei para responder a moça, né, o uso bibliográfico que eu fiz dos padres da igreja, então não deixe de assistir a esse vídeo. Porque está lá, tudo que eu estou falando aqui está lá. Então, assim, nós vemos o catolicismo que ele não é inventado pelo Constantino. E eu estou falando isso da perspectiva ortodoxa, porque a Igreja Romana ela já foi ortodoxa. Ela acreditava da mesma forma que a Igreja Ortodoxa, tinha já ali no século I até o século III, a Igreja Romana ela celebrava em grego, tá? Os primeiros bispos de Roma escreviam em grego. Então, a Igreja Romana, ela também era uma igreja ortodoxa. Falava grego também. Inclusive, as palavras que nós encontramos, católica é uma palavra grega, católica, apostólica, anamnese, que mais? Batismo, também uma palavra grega, crisma, Cristo. Mas o Kyrie eleison é grego, que pelo menos nas liturgias tradicionais se usa o Kyrie eleison. Então a Igreja Romana ela já teve o mesmo culto que a Igreja Ortodoxa e tudo mais, houve um desenvolvimento e ela foi se desenvolvendo pelos seus próprios caminhos. Bom, mas existem evidências que realmente existiu uma Igreja Católica e, diferentemente do Dragão em Minha Garagem, realmente a gente pode dizer que existem pegadas, existem evidências históricas, arqueológicas e litúrgicas que realmente havia uma igreja instituída que nasceu do próprio Jesus Cristo Nosso Senhor. Que a gente vê isso no Novo Testamento e vê isso logo após a morte dos apóstolos que deixaram líderes sucessores. Então, ali já com Santo Inácio de Antioquia, a gente vê que existe uma igreja católica, que ele fala de uma igreja católica, e São Policarpo também. Nós temos ali já no século II a presença real da Eucaristia, que Santo Inácio disse que os docetas negavam que Cristo tinha um corpo, portanto negavam a Eucaristia. Então Santo Inácio disse que a Eucaristia, o pão e o vinho consagrados, é o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Na Didaqué se fala do sacrifício eucarístico e a Didaqué ainda é do século I. Se fala da fórmula do batismo. Bom, São Policarpo também fala da Igreja Católica. São Policarpo ele foi martirizado no século II e nos relatos de seu martírio, lembrando que São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. São Policarpo foi martirizado, os cristãos
recolheram seus ossos como pedras preciosas para celebrarem o aniversário de sua morte, de seu martírio. Então os cristãos já veneravam sim os santos. São Cipriano de Cartago fala de oferecer sacrifícios para os mártires, que as pessoas pediam atenção aos mártires. Um desses mártires falou que para o seu amigo que depois da morte dele as pessoas poderiam pedir em seu nome a paz e que esse amigo poderia conceder a paz em seu nome. Então sim, já existia veneração aos mártires, já existia oração pelos mártires, essa intercessão, já os sacramentos estão presentes ali, o batismo, a crisma, a penitência, a ordem, a unção dos enfermos, está tudo ali. No primeiro, no segundo século, no terceiro, está tudo ali. Tudo bem documentado. A questão do sacrifício eucarístico. Então, a virgindade perpétua de Maria, Mãe de Deus, tudo isso já está lá. Então, essas coisas não foram inventadas depois de Constantino. Essas coisas foram mantidas, foram ensinadas por Jesus Cristo, transmitidas aos apóstolos. E foram transmitidas lá de Jesus, passando pelos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, até o presente dia. Então existe uma igreja histórica ligada ao Jesus histórico, que para nós, ortodoxos, Jesus histórico é o verdadeiro Deus, é o Logos que se encarnou, porque o Evangelho é puro, verdadeiro e divino. Então, houve sim, há uma igreja histórica, essa igreja é a igreja católica, é a igreja ortodoxa, que manteve todas as verdades reveladas, preservadas. Tá? Então existem muitas evidências que realmente existe uma igreja católica, que ela não foi inventada pelo Constantino. Veneração de mártires não foi inventada por Constantino. As liturgias, a divina liturgia, que no caso que os católicos romanos chamam de missa, não foi inventada por Constantino. Os sacramentos não foram inventados por Constantino. A veneração aos santos não foi inventada por Constantino. Enfim, o Júlio Lancelotti falou besteira, falou uma heresia, porque se ele está na igreja católica, ela não foi fundada por Cristo, ele está dizendo que é uma igreja falsa, e que qual é a igreja que Jesus fundou? Se não existe mais, está dizendo que Jesus falhou, e se ele falhou, ele não pode ser Deus. Então, é isso. Júlio Lancelotti refutado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, sejam respeitosos e caridosos em seus comentários. Compartilhem em suas redes sociais. Eu insisto que vocês curtam o vídeo, porque a plataforma entende, a cada curtida, a plataforma vai enviar este vídeo para 5 ou mais pessoas. Então, quanto mais curtidas, mais pessoas terão acesso a este vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer, a ser conhecido de mais pessoas por aí. Bom, aos que desejam de algum modo ajudar com qualquer quantia e valor, que não vai fazer falta, caso queiram ajudar para eu comprar mais livros, para que eu possa melhorar o canal, vou deixar a minha chave Pix que vai aparecer aqui, tá bom? Então, o meu muito obrigado a você que assistiu, tá? De novo eu reforço o pedido, curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim permitir, e que Cristo Nosso Senhor se lembre de cada um de nós em seu reino. Amém.